O fato curioso com o cantor foi o seguinte, que eu fazia desenho, como eu disse, fazia negativo, né? E daí eu criava desenho, criava em casa desenho por conta, né? E eu criei um desenho e levei e mostrei para o chefe não demonstrou nenhum interesse. Pegou o desenho e jogou numa mesa do lado ali. E um dia veio o diretor de vendas do grupo Votorantim e andando pela sessão lá, ele viu o desenho em cima da mesa. Ele pegou o desenho e jogou no chão para ver de longe, né? Jogou no chão e olhou. Até quando ele jogou, pegou o desenho meu e jogou no chão. Achei meio estranho, mas era o jeito dele ver, né? Ele jogou o desenho no chão, olhou e falou: "E esse desenho aqui?" Meu chefe falou com um pouco caso: "É ele que fez, mas isso daí não é nada." Ele falou: "Não, é sim, esse desenho aqui é bom, comercial, pode estampar." Daí eu comecei a fazer desenho, criar desenho. E nessa ocasião me ofereceram, o Grupo Votorantim me ofereceu uma bolsa de estudo no Belas Artes e um emprego lá para criação de desenho em São Paulo, na seção de criação de desenho. Mas eu não quis ir. Não quis ir porque eu era meio inseguro. Aqui em Votorantim eu tinha casa, tinha água, luz, tudo de graça e emprego garantido, e em São Paulo seria uma vida nova. E a cantora Vanderlei Cardoso, e o que aconteceu, o fato curioso, foi o seguinte, que um dos desenhos que eu criei, naquela época, a revista do rádio, e apareceu o Vanderlei Cardoso, que era ídolo da moçada na época, era cantor, como é o Roberto Carlos hoje, ele era ídolo, e ele apareceu na capa da revista com uma camisa com aquela estampa. Daí meu chefe veio todo orgulhoso e falou: "Olha aqui o desenho que nós fizemos, olha aqui, tá vendendo barbaridade, viu? Porque olha aqui, saiu o Vanderlei Cardoso, cara, com o desenho que nós criamos." Conte-me um pouco sobre a paixão dos filmes clássicos e sua coleção. Filmes clássicos, como eu disse, eu gostei muito do Sansão e Dalila, achei fantástico. Gostei muito do As Minas do Rei Salomão, com Tyrone Power, que eu gostei demais, né? Não, foi com o Stewart Granger. Com o Tyrone Power foi o Aventureiros de Mississippi, um filme que me marcou muito, gostei muito quando assisti, quando eu era moço. E isso fez eu gostar, cada vez gosto mais de cinema, sempre gostei de cinema. Eu comecei a colecionar fita de VHS, então tinha muitas, agora estou passando tudo para DVD. Mas o meu pai, ele assinava o jornal O Estado de São Paulo, e naquela época cinema era coqueluche da época, todo mundo ia no cinema, não existia televisão, e saía as propaganda dos filmes em uma, duas, três, conforme os filmes, conforme a época, saía até 3 páginas só sobre cinema, sobre os filmes que estavam em cartaz em São Paulo. E eu recortava e guardava tudo aquilo. E eu gostava de recortar tudo que era de cinema, reportagens, propagandas, tudo, cartazes, tudo que dissesse a respeito a cinema eu guardava. Mas o cartaz de cinema, sabe que quem me inspirou a fazer esses cartazes e colar na parede foi o Beranger, o Francisco Beranger do cinema, que ele guardava cartazes de cinema também e fazia quadros. E eu via ele fazer, eu era criança, eu via, porque desde criança eu ia no cinema, né? E eu via ele fazer, eu achava bonito, e eu aprendi com ele a colecionar. E daí eu pensava, um dia quando eu casar e tiver a minha casa, não sei se a mulher vai gostar, mas eu vou encher minha casa de cartazes de cinema. E tá aí, olha, os cartazes. A última imagem que eu diria que eu gostei seria o Aventureiro do Mississippi, com Tyrone Power, que a moça, ele está tentando conquistar a moça e ela é difícil, o filme inteiro ela é difícil, e ele tenta, e ele lida, e ele tenta, e acontece de tudo, e ela casa com outro, e ele não. O momento mais empolgante, mais interessante foi o momento que ela aderiu e aceitou ele como marido, né? Como noivo, marido, que no filme não chegaram a casar. Desenho animado, como eu disse para você, é o meu maior sonho, né? Desde criança que eu sonho em fazer o desenho animado.
E eu estou lutando para isso. Antes tinha o problema que a gente tinha que trabalhar e não dava muito tempo, porque isso envolve muito trabalho, é muito tempo, é muito desenho para fazer um desenho animado. E o desenho, pelo jeito, vai ser longa-metragem, porque estou fazendo demais de desenho. E para fazer isso tem que se dedicar. E agora que eu estou aposentado, agora eu estou me dedicando. Eu estou fazendo desenho e estou fazendo no sistema antigo, tradicional, né? E de acetato, quadro a quadro, desenho a desenho. E tem um moço que está me ensinando a lidar com computador. Bom, quanto ao computador, ele está se saindo muito bem, um aluno aplicado, repete várias vezes o procedimento. As primeiras vezes é normal, tem uma certa dificuldade, mas ele tem uma capacidade de aprendizado muito boa, não tem o que reclamar dele. O sistema do computador, para mim, é novidade. Eu pretendo futuramente, porque esse desenho do quadro a quadro no sistema tradicional está bastante adiantado, então eu tenho que dar prosseguimento nisso. E o computador é futuramente, porque a intenção, se a gente durar muito tempo ainda, né? Se viver por muito tempo, a intenção é continuar. Se der certo esse, fazer outro. Se der certo outro, fazer outro. E daí entra no computador, né? Foi muito honroso para mim ter o Wilson, né? Foi um sentimento muito gratificante. Eu, na verdade, não estou ensinando, eu também estou aprendendo, né? É normal, qualquer professor sabe disso, que quando você ensina, você também aprende. Bom, o nome da história é O Tesouro. Em duas partes, é Terras de Ninguém e O Tesouro. E depois, no início, eu pretendo fazer um showzinho com um dos personagens, que é o primeiro, que é o Sapo Lui. Mas o Sapo Lui tem mais de 60 anos, viu? Olha, tem até um amigo que brincava comigo, falava, mas como você gosta de sapo ou não? Ele falava, seus filhos vão ter cara de sapo. Mas eu comecei a gostar. Olha, quando eu criei o Sapo Lui, eu queria fugir dos personagens do Disney, que era camundongo, que era pato, tinha que ser um bicho diferente. Eu queria pegar ao lado dos bichos, né? E eu pensei no sapo, pensei em Vagalume, que eu tenho o Vagalume Nite, que é também um personagem que é quase da idade do Sapo Lui. Aliás, todos eles são. Um é 60, outro 50, outro tudo cinquentão. Agora que eu estou criando os personagens novos, né? Mas a maioria dos meus personagens é coisa antiga. Então, como você disse, todo personagem tem um pouco da gente, né? E esse Lu, acho que tem um pouco de mim, né? Vontade de fazer alguma coisa e não dá certo, e lutar para ver se consegue. E agora o Sapo Lui tem um pouco de mim, porque é como se fosse um filho, né? Quer dizer, nasceu de mim. Mas ele é meio malandrão, eu até que não sou muito. Eu me identifiquei muito com o Wilson, não só por ele ser um rapaz muito simpático, né? Mas porque os personagens dele são muito parecidos com os meus, né? Inclusive tem o Godofredo, que uma pessoa influenciou aqui, né? A criação do Godofredo, não foi, Wilson? Fredo, era Frederico. E o meu amigo aqui gostou muito de uma esquete que foi feito com um personagem que o Jurandir de Paula fazia, que era o Godofredo. Ele gostou tanto do tal do Godofredo que eu resolvi pôr o nome do personagem Frederico, mudei para Godofredo. Aquela sensação de ver o desenho mexendo, criar vida nos personagens. Aliás, eu já vi isso, né? Porque eu fiz uma vinheta que passou num canal de televisão e eu vi a vinheta e já senti, ouvi o meu personagem falando, se mexendo, andando. Quer dizer, isso daí já é um prazer muito grande.